Minha esposa ajudou minha filha menor de idade a organizar uma festa e comprou álcool para ela, mas agora minha filha está na cadeia e minha esposa está minimizando tudo. Todos na minha vida estão muito próximos da situação ou tentando se manter neutros, e preciso recorrer a estranhos na internet. Minha filha tem 17 anos, é uma estudante modelo e nunca teve problemas antes. Costumava ser a quieta, a que sempre estava com a cabeça nos livros, grudada nos fones de ouvido. O tipo de menina a quem você tinha que dizer para sair ao ar livre. Ela não é perfeita, mas sempre foi sólida, respeitosa, reservada e inteligente. Minha esposa, essa é outra história. Estamos casados há 19 anos, as coisas não têm sido perfeitas ultimamente. Serei honesto, tivemos altos e baixos como todos, brigas, distanciamento e problemas de comunicação, mas estávamos tentando, ou pelo menos era o que eu pensava até o mês passado. Estive fora da cidade a trabalho, fiquei ausente por 4 dias, fazia questão de ligar todas as noites, fazia videochamadas com a família, nada de estranho. Liguei na noite de quinta-feira e tudo parecia bem. Minha esposa me disse que nossa filha tinha amigos em casa, tendo uma noite de filmes, nada fora do comum. Eu disse, ótimo, diga boa noite a eles. E desliguei. Na sexta-feira de manhã recebi uma ligação às 6 da manhã, era de um número que eu não reconhecia, era a polícia. Disseram que minha filha havia sido presa, está detida por consumo de álcool sendo menor de idade, posse com intenção de distribuir álcool e resistência à prisão. De verdade, pensei que era um golpe no início. Pensei, do que diabos eles estão falando? Minha filha é menor de idade, mal sabe dirigir. Que festa? Então o policial me deu o endereço, era minha casa. Perguntei, onde está minha esposa? E o policial me disse, Ela estava lá, não está sob custódia. Então fiquei confuso e com raiva. Desliguei e liguei imediatamente para minha esposa, mas ela não atendeu. Liguei de novo, direto para a caixa postal. Ela não me ligou de volta até 2 horas depois. E o que ela me disse quando finalmente atendeu? Não é tão grave quanto estão fazendo parecer. Aparentemente, enquanto eu estava fora, minha esposa achou que seria uma boa ideia fazer nossa filha organizar uma pequena reunião em nossa casa. Ela comprou álcool, comprou com a identidade dela, entregou para nossa filha de 17 anos e seus amigos como se fosse Papai Noel na primavera, e depois saiu. Ela não queria ser a mãe chata, então saiu por algumas horas e os deixou fazer o que quisessem em nossa casa com mais de 15 adolescentes e álcool. O que poderia dar errado, certo? A polícia foi chamada por volta da meia-noite por um vizinho que ouviu gritos e pensou que havia uma briga. Quando chegaram um monte de garotos, tentou fugir. Minha filha entrou em pânico e empurrou um dos policiais quando tentaram detê-la. Então agora ela também tem uma acusação de resistência. E minha esposa voltou justamente quando estavam tirando os garotos. Ela disse aos policiais que só tinha saído por um tempo e que não sabia que havia álcool envolvido. Ela mentiu diretamente para os policiais. Eu tenho o recibo do cartão de crédito dela. Ela comprou zero em licor e cerveja na loja da esquina. Agora nossa filha enfrenta acusações, está suspensa da escola e o orientador universitário dela está falando sobre como isso pode afetar suas candidaturas. Eu tive que voltar correndo para pagar a fiança dela. Minha esposa não parou de chorar desde então, mas não da maneira que você poderia pensar. Ela não está chorando porque percebeu o quão errado ela agiu. Ela está chorando porque todo mundo está se voltando contra ela e ninguém a entende. Ela está se fazendo de vítima. Continua dizendo, eu só estava tentando ser a mãe legal, e você não sabe o que é ter sua filha se afastando de você. Não, eu não sei porque eu não tento ser pai através de uma garrafa de álcool. E agora ela está me implorando para que eu não a deixe, que podemos consertar isso e que foi só um erro, mas nossa filha está enfrentando consequências legais reais, e minha esposa, a pessoa adulta com quem a deixei responsável, a colocou lá. Edição, só adicionando isso aqui para mais contexto porque muitos perguntaram, por que sua esposa fez isso? Era a primeira vez que ela deixava sua filha beber assim? Então, aqui está a parte que eu não queria admitir. Mas que importa? Primeiro, esta não foi a primeira vez. Depois que tudo aconteceu, descobri que minha esposa tem deixado nossa filha tomar vinho e outras coisas de vez em quando durante meses totalmente pelas minhas costas. Ela me disse que eram só uns copos em casa, em um ambiente seguro e que não queria que ela aprendesse escondida vendo TikTok, como se essa fosse uma estratégia de criação genial. Ela realmente achou que estava sendo proativa, e nossa filha começou a ficar arrogante com isso pensando que era madura. Ela disse a uma amiga, que depois contou aos pais, que minha mãe deixa a gente beber sempre que ninguém vai dirigir. Um desses pais contou diretamente à escola depois da prisão, então agora estamos no radar do conselho escolar. E quem me contou tudo isso não foi minha esposa nem minha filha, foi o diretor durante uma reunião disciplinar. Enquanto isso, minha filha continua chamando a mamãe legal e dizendo que ela é a única que realmente a entende. Essa menina se tornou uma pessoa completamente diferente neste último ano. Não vou mentir, minha esposa está entrando em espiral em tempo real desde que isso aconteceu. Ela está agindo como se fosse ela cuja vida foi destruída. Ela não fala das acusações da nossa filha, não fala do que fez de errado, ela fala de como todos a atacam, de como não é justo, de como ela é a vilã e de como só estava tentando dar à nossa filha o que ela não teve quando cresceu. Ela começou a dormir no quarto de hóspedes, não porque eu pedi, mas porque não se sente emocionalmente segura perto de mim quando estou tão bravo o tempo todo. A irmã dela me mandou uma mensagem perguntando se eu realmente estava pensando em me divorciar por um único erro. Realmente não sei. Temos 19 anos, uma hipoteca, uma filha adolescente que claramente acha que a mãe dela caminha sobre a água, mas quando olho para minha esposa agora não a reconheço. Ela mentiu, permitiu, colocou em perigo e não assume a responsabilidade. Acho que ela gostava mais de ser a mamãe legal do que ser uma mãe responsável.
Ela obtinha a validação desses garotos, tratando-os como a mãe relaxada. Ela até me disse uma vez: Prefiro ser a mãe em quem eles confiam do que aquela de quem eles se escondem. bem, parabéns. Agora nossa filha tem antecedentes criminais e acha que beber aos 17 anos é só uma fase normal. E como bônus, acontece que a festa não foi só de bebidas. Descobri através do advogado que há gravações das câmeras corporais. Ainda não as vi, mas estão no relatório, onde um dos policiais na cena disse que encontrou um preservativo aberto no nosso banheiro de hóspedes. Então, essa é nova. Minha esposa jura de pés juntos que não sabia de nada disso. Diz que nossa filha não é assim. Eu nem respondi, simplesmente saí do quarto. Não sei mais o que fazer. O advogado diz que o melhor cenário é que ela receba liberdade condicional e que as acusações sejam seladas quando ela completar 18 anos. E o pior cenário é que isso a siga durante as candidaturas para a faculdade e entrevistas de emprego. Tudo porque a mãe dela queria ser mais querida do que respeitada. Atualização. Depois da última publicação fui totalmente soterrado por ligações. Advogado, administração escolar, minha cunhada e até meu próprio pai ligando para perguntar que diabos estava acontecendo. Enquanto isso minha esposa está vagando pela casa como se fosse ela quem foi presa, sentada no escuro chorando sozinha sobre como todos a atacam e como ela só estava tentando ser divertida por uma vez. Tivemos uma conversa, ou melhor, uma briga aos gritos. Eu disse claramente: Você colocou nossa filha em uma posição que a fez acabar presa. A resposta dela foi: Não era para sair do controle, eu só queria que ela tivesse uma noite normal de adolescente. Foi aí que comecei a juntar as peças. Essa festa, a que foi interrompida pela polícia, não foi algo improvisado enquanto eu estava fora da cidade. Houve planejamento, houve logística, eles tinham uma playlist e uma disposição de mesa. Você não organiza tudo isso na sua primeira vez. Então comecei a investigar, verifiquei a conta, mais 3 compras de álcool desde dezembro, na mesma loja, no mesmo período, todas pagas com o cartão dela, sempre à tarde bem perto dos fins de semana. Depois verifiquei as câmeras. Temos uma câmera na porta, mas ela não grava a menos que haja movimento. Olhei os eventos marcados dos últimos 3 meses, dezenas de rostos de adolescentes, os mesmos garotos entrando e saindo com mochilas, um garoto segurando um copo vermelho de plástico às 3 da tarde de um sábado. A confrontei de novo. Perguntei há quanto tempo isso estava acontecendo. Ela simplesmente olhou para mim, não disse nada e depois começou a chorar de novo. Eu disse que ela tinha que começar a pensar em um advogado porque se nossa filha receber acusações graves e eles puderem rastrear quem comprou o álcool eles vão atrás dela também. Isso chamou a atenção dela rapidamente. De repente ela entra em pânico me dizendo para não tornar isso maior, para não piorar. Ela me disse: Se nós apenas a apoiarmos e agirmos unidos eles vão pegar mais leve, nós só temos que permanecer como uma família. Permanecer como uma família, senhora? Você foi quem deu uma garrafa de vodka para uma menina de 17 anos e saiu. Não me fale de união familiar quando você deixou nossa filha arcar com as consequências do seu erro. Enquanto isso minha filha está agindo como se nada tivesse acontecido, acordou esta manhã perguntando se podia ir à formatura. Nós assentamos e contamos sobre as acusações, o rosto dela vazio como se estivéssemos lendo um e-mail chato. Quando eu disse: Você pode não poder se formar se isso continuar. Ela realmente revirou os olhos e minha esposa interveio como: Ela está assustada, é assim que ela processa, não precisamos adicionar mais pressão agora. Adicionar pressão? Nós a tiramos da cadeia. Contratamos um advogado e agora eu sou o vilão por explicar o que isso significa? Não, eu não vou mais mimá-la. E aqui está o golpe final. O advogado da nossa filha me ligou e disse que precisa saber de tudo, incluindo se o álcool veio de nós. Eu disse que sim, que foi comprado pela minha esposa, que ela sabia que haveria uma festa e que ela saiu de casa enquanto acontecia. Minha esposa perdeu a cabeça quando soube. Disse que eu a traí, eu respondi: Não, você me traiu dando álcool para nossa filha enquanto eu estava fora. O que acontecerá com você são as consequências da sua estupidez. Sinto muito, não vou proteger um adulto responsável pelas consequências do que fez e deixar que a responsabilidade recaia sobre minha filha. Quer ser a mãe legal? Então pode ser aquela que tem um nome no registro judicial. Não sei onde isso vai parar. O advogado diz que se o juiz for indulgente e minha filha se mantiver limpa ela pode sair com liberdade condicional ou algo similar, mas não é certo. Não com a acusação de resistência, não com outros pais envolvidos, não quando um dos garotos tinha 15 anos. Ela está suspensa temporariamente, mas pode se tornar uma expulsão total se as coisas piorarem, e se isso acontecer definitivamente arruinará suas chances na universidade. Neste ponto com a atitude dela acho que seria uma boa forma de despertar para ela. Atualização 2 porque aparentemente estamos vivendo dentro de um filme que não acaba. Se você leu a última publicação e pensou: meu Deus, isso não pode piorar, parabéns, você estava errado. Deixe-me levá-lo pelas horas do desastre das últimas 72 horas, porque neste ponto estou apenas esperando que o conselho tutelar apareça e leve tudo embora por eu ter ficado casado com este sinal de alerta ambulante por 19 anos. Primeiro, a escola finalmente agiu. Recebemos uma ligação do diretor e depois do representante do distrito. Minha filha agora está oficialmente expulsa pelo resto do semestre porque mais 3 pais se apresentaram ao conselho escolar com capturas de tela, vídeos e depoimentos dizendo que seus filhos beberam álcool em nossa casa várias vezes nos últimos meses. Um deles tinha gravações da minha esposa, que eu não vi, dizendo entrega de lanches como uma piada. Ela mostrou essa merda na frente da equipe da escola. A escola disse que como isso envolveu a distribuição de álcool para menores em uma propriedade perto da escola e má conduta contínua por parte de um tutor, minha filha não pode terminar o ano letivo com seus colegas. Ela tem a opção de um programa de educação alternativa, mas nada de baile de formatura, nada de formatura e nada de caminhar no palco. E minha esposa estava lá na
reunião como um fantasma, mal piscava e disse: Eu não pensei que isso chegaria tão longe. Ela disse isso como se fosse algum tipo de feitiço que reverte a realidade. A próxima bomba. Estamos sendo ameaçados com um processo. Sim. Você leu certo. Uma das outras mães, vamos chamá-la de Kate, descobriu que sua filha de 15 anos era uma das meninas na festa. Aparentemente ela não sabia disso na época e agora está furiosa. Ela me ligou pessoalmente. Eu atendi pensando que seria uma conversa calma. Em vez disso ela começa com: Se sua esposa não se desculpar por ter fornecido álcool para minha filha, eu processarei vocês dois por colocar um menor em perigo. Tentei explicar. Disse que não sabia. Disse que não estava lá. Ela não se importou. Ela disse que já tem um advogado de família redigindo os papéis. Disse que sua filha estava vomitando sangue na manhã seguinte por misturar vodka e outras coisas. Disse que ela poderia ter morrido. E ela não está errada. Contei para minha esposa sobre a ligação. Ela disse que ela só está tentando encontrar alguém para culpar. Nossa filha não a obrigou a beber. Senhora, você comprou o álcool. Você organizou a festa. Você foi embora. Essa mulher está em outro planeta. E é aqui que tudo realmente sai do controle. Eu estava na garagem procurando uma caixa de documentos fiscais quando encontrei uma daquelas pequenas caixas fortes à prova de fogo que usamos para guardar nossos documentos e papéis antigos. Normalmente não a abro, mas algo me disse para apenas verificar. Então eu o fiz e dentro havia um caderno. Como um diário, como o de um adolescente. Páginas e páginas de anotações e entradas onde minha esposa escreveu sobre querer reconstruir sua juventude através de nossa filha. Não estou exagerando. Linhas reais incluem: Ela tem o que eu perdi, quero que ela me veja como alguém que a entende, não como a mãe rigorosa que eu tinha. Festas não são ruins. Melhor que ela aprenda comigo do que com estranhos. Se o OP descobrir, ele vai enlouquecer, mas ele é muito rigoroso para entender esse tipo de vínculo. Ela até tinha planos de festa escritos, listas de lanches, ideias para temas. Intitulou uma página apenas Vibrações Suaves. O futuro da minha filha está em uma centrífuga e essa mulher está escrevendo como se estivesse no Pinterest. Ainda não a confrontei. Estou muito cansado, muito enojado. Coloquei o caderno de volta porque sei que no momento em que eu mencionar ela vai chorar e dizer que eu violei sua privacidade e começará a se fazer de vítima novamente. Mas eu já comecei a documentar tudo. Tenho fotos. Estou encaminhando os e-mails, os documentos da escola, as gravações. Estou me preparando para o tribunal porque, quer isso se torne um caso de custódia, uma ação judicial ou uma investigação criminal, eu não vou afundar com ela. Onde está nossa filha em tudo isso? Ainda convencida de que é a vítima, não quer falar comigo. Disse ao advogado dela que eu sou abusivo porque tirei o carro dela e a castiguei. Agora ela está perguntando se pode se mudar para a casa da tia, a irmã mais velha da minha esposa, a mesma que me disse na semana passada: foi só um erro, você está exagerando demais. Aparentemente um erro inclui prisão, expulsão, possíveis ações judiciais e talvez colocar nossa casa na lista de endereços de festas criminosas. Ótimo, suponho. Atualização 3. Minha filha fugiu. Esta pode ser a atualização mais surreal que já escrevi. E isso é dizer muito considerando que tudo começou com minha esposa comprou álcool para adolescentes e de alguma forma se transformou em minha vida agora é um anúncio de serviço público sobre o que acontece quando você se casa com alguém que atingiu o auge aos 17 anos e tenta arrastar sua filha junto. Estou de volta ao sofá. Não durmo na nossa cama há semanas, assistindo ao YouTube e tentando me distrair do pesadelo que tenho vivido. Quando ouço a porta da frente se abrir, é minha filha, e ela está saindo com uma mala de ginástica. Eu digo: Aonde diabos você vai? Ela diz: Vou morar com a tia Kelsey. Já esclareci isso, digo. Você não vai a lugar nenhum, especialmente não à meia-noite com caso judicial ativo, expulsão escolar e sem consentimento dos pais? E ela olha diretamente nos meus olhos e diz: Mamãe já disse que eu podia, disse que cuidaria de você, então sim. Acordo minha esposa, e é aqui que tudo desanda. Pergunto diretamente: Você disse à nossa filha que ela podia sair de casa e morar com sua irmã? Ela responde: É só temporário. Ela precisa de espaço da sua energia. Minha energia? Sua energia é o que fez com que ela fosse expulsa, acusada e quase hospitalizada, mas minha energia é o problema? Então, juro por Deus, isso é real. Ela me diz para não chamar a polícia porque isso só nos fará parecer instáveis no tribunal. Já passamos do ponto de instabilidade. Já demos 5 voltas em torno da instabilidade e estamos fazendo donuts em um estacionamento do Walmart sem pneus neste ponto. Então faço o que qualquer pessoa razoável faria. Apresento uma moção de emergência de custódia pela manhã porque não confio na minha esposa. Então 4 horas depois a campainha toca. Abro pensando que é alguém me entregando os papéis para os documentos do conselho escolar ou o processo da Kate da atualização 2. Não, é a polícia. Eles dizem que receberam uma ligação de bem-estar. Aparentemente alguém, vá saber quem, ligou dizendo que eu estava instável, gritando com a família e possivelmente era um perigo para mim mesmo. Se você não adivinhou, é minha esposa, minha amada e nada maluca esposa. Ela usou uma ligação de bem-estar para me fazer parecer o desequilibrado. Mantive a calma, mostrei os papéis, disse que fui eu quem entrou com o pedido de custódia, disse que ela havia saído sem permissão, mostrei mensagens, mostrei tudo. Os policiais estavam realmente tranquilos, um deles parecia exausto, como se já tivesse visto esse tipo de situação muitas vezes antes. Ele disse: Olha, temos que seguir qualquer ligação como esta, mas com base no que estou vendo, você está fazendo tudo o que deveria. Eles foram embora depois de 10 minutos sem incidentes, mas minhas mãos tremiam o tempo todo, não de medo, mas de raiva. E agora o verdadeiro golpe final. Há cerca de 3 horas recebi uma carta de cesse e desista entregue por correio certificado. É da minha cunhada, a tia Kelsey, aquela que está hospedando minha filha. Ela está me ameaçando com ações legais se eu continuar difamando sua irmã e assediando sua sobrinha. Literalmente não
falei com ela. Tudo o que fiz foi dizer ao advogado que minha filha saiu de casa sem permissão. Só isso. Então agora toda a família da minha esposa está tentando me fazer parecer o problema, enquanto ativamente protegem uma menor que enfrenta acusações judiciais em violação de acordos de custódia, sem informar o tribunal e com a pessoa que primeiro comprou a maldita bebida. Contratei um novo advogado, não apenas para o caso da minha filha, mas para o divórcio e uma ação por difamação se a família dela continuar fazendo essas coisas obscuras. Porque sim, não vou mais continuar defendendo. Querem mentir para a polícia, deixar nossa filha fugir no meio do caso e fingir que eu sou o louco? Ótimo, só não se surpreendam quando tudo isso terminar no tribunal por escrito, com marcas de tempo e capturas de tela. Nem sei como terminar esta atualização, eu costumava pensar que era um bom pai. Pensei que minha esposa estava apenas passando por algo, embora eu não ache que esteja errado em dizer que minha esposa está passando por algo, só que algo muito ruim. Atualização 4. Sabem como toda vez que digo que não pode piorar o universo leva isso como um desafio pessoal? Hoje foi a audiência no tribunal, não o caso criminal. Esta foi a audiência de emergência sobre a custódia após o truque da ligação de bem-estar e o desaparecimento da minha filha para a casa da tia. Apresentei um pedido de mudança de custódia de emergência para obter todos os direitos legais até que o caso criminal termine. Eu não ia ficar sentado e ver como a mãe e a irmã dela tratavam acusações criminais como se fosse um drama adolescente. Chegamos ao tribunal, entrei com meu advogado me sentindo como se fosse vomitar porque não durmo nem como nada que não tenha saído de uma máquina de vendas há 3 dias. Então eu as vejo, minha filha sentada ao lado da tia Kelsey com uma cara séria olhando para frente. Então minha esposa entra 10 minutos depois atrasada vestida de preto como se fosse um funeral. Suponho que isso era para fazê-la parecer bem ou algo assim. Ela se senta na minha frente, nem sequer olha para mim durante a primeira metade da audiência. É tudo bastante entediante. O juiz faz perguntas de procedimento. Meu advogado explica por que apresentei o pedido, por que minha filha saiu de casa sem permissão, por que minha esposa criou um ambiente inseguro, etc. Então o juiz se volta para minha esposa e pergunta se ela quer responder. E esta mulher com quem construiu uma vida olha para o juiz diretamente nos olhos e diz: Ele está exagerando tudo. Nunca dei álcool para nossa filha, nem sequer estava em casa quando a festa aconteceu. Estava na casa de uma amiga e não sabia o que estava acontecendo. Ela mentiu sob juramento. Quase me levantei. Meu advogado literalmente colocou a mão no meu ombro para me manter sentado. Agora é minha vez. Meu advogado se levanta e diz: Gostaríamos de apresentar evidências suplementares. O juiz permite. Apresentamos as capturas de tela, o histórico de pedidos de supermercado, as gravações da câmera com ela sorrindo para a câmera com sua piada e o caderno. Sim, contei na atualização 2 que encontrei o caderno da mamãe legal e sim, fiz cópias. Entregamos tudo. O juiz lê a primeira página, literalmente para e diz: Isto foi escrito pela ré? Meu advogado silêncio na sala. Minha esposa parece que acabou de ver a morte entrar com uma pasta. E aqui está o momento que nunca esquecerei. O juiz se volta para minha filha e pergunta: Você gostaria de falar? Ela hesita, olha para a tia, depois para a mãe e diz: Eu não sabia nada sobre o caderno nem que ela mentiu sobre a festa. Pensei que estava protegendo ela, mas ela deixou tudo acontecer. Eu pensei que ela me apoiava, mas ela só não queria se meter em problemas. Foi como ver vidro quebrando em câmera lenta. Você podia ver o exato segundo em que minha filha percebeu que sua mãe não era apenas a divertida, mas a perigosa. O juiz me concedeu a custódia temporária total, legal e física com efeito imediato. Minha filha vem para casa comigo por ordem judicial. Minha esposa só tem visitas supervisionadas e o tribunal as aprova após a conclusão do caso criminal. A tia, o juiz a repreendeu por abrigar uma menor durante uma investigação legal aberta e disse que ela tem sorte de não enfrentar acusações criminais. Foi a primeira vez que ela ficou quieta em todo o mês. Saímos do tribunal em silêncio. Minha filha não disse muito no carro, então no meio do caminho para casa ela sussurrou: Não sei por que dei ouvidos a ela. Há um longo caminho a percorrer. As acusações da minha filha ainda estão pendentes e sua advogada está trabalhando em um acordo de confissão. A expulsão da escola ainda está de pé. Atualização 5. Gostaria de poder dizer que todos receberam exatamente o que mereciam, mas não será esse tipo de atualização. Então, as acusações. Depois de semanas de estresse, audiências judiciais e minha filha chorando no meio das reuniões com os advogados como se estivesse sendo julgada por assassinato, finalmente tivemos uma decisão. O promotor distrital ofereceu um acordo de julgamento adiado. Isso significa que não haverá condenação em seu registro, mas ela terá 200 horas de serviço comunitário, um programa de educação sobre álcool, aconselhamento, tolerância zero para qualquer álcool ou substâncias durante o próximo ano. Testes aleatórios de substâncias e álcool e uma revisão completa do tribunal em 6 meses. Se ela passar por tudo limpo, não terá antecedentes criminais. Era o que esperávamos, o que desesperadamente queríamos. Dá a ela uma segunda chance, mas também a atingiu com a realidade que ela tem evitado desde que tudo isso começou. Ela não falou por 2 dias depois do tribunal, mal comeu, apenas ficou sentada em seu quarto, nem sequer mandou mensagens para os amigos. Acho que finalmente caiu a ficha de que não era um simples problema adolescente como sua mãe dizia, foi uma quase catástrofe. Outro dia à noite ela veio à cozinha e disse: Eu pensei que já era adulta, pensei que a mamãe me deixava ser livre. Não falamos muito sobre a mãe dela neste momento. Minha filha não pede para vê-la. Eu não a menciono, não por rancor, apenas porque o silêncio parece mais seguro agora.
Para a parte que eu não esperava, lembram que na atualização 4 eu disse que minha esposa mentiu no tribunal, mesmo quando tínhamos evidências? Bem, acontece que o promotor distrital não gostou disso porque na semana passada ela foi acusada. Sim, contribuição para a delinquência de um menor é um delito menor, não um crime grave, mas ainda assim agora é problema dela. Ela não está na prisão nem nada, não a prenderam, mas foram ao apartamento dela para entregar a notificação oficial. E pelo que ouvi da minha filha, que ouviu de Kel, ela gritou com os policiais. Disse que estava sendo perseguida pelo patriarcado e que eu havia lavado o cérebro dos tribunais. A única razão pela qual ela não está enfrentando acusações mais graves é porque não estava fisicamente presente na noite da festa. Se a tivessem encontrado com álcool na mão teria sido completamente diferente. Ainda assim é algo. Sua audiência no tribunal está marcada para daqui a 2 meses. Não tenho planos de comparecer a menos que me intimem. E agora a parte que me destruiu. Isso não é legal, não é dramático, é apenas real. Eu estava limpando a garagem ontem à noite. Tenho feito isso muito, apenas andando pela casa, jogando coisas fora, tentando apagar a versão da nossa família que não existe mais. Chego a este velho recipiente de plástico embaixo da bancada, abro pensando que são coisas de inverno. Dentro há uma caixa com os desenhos da infância da nossa filha, desenhos de quando ela tinha 5 anos, figuras de palito com giz de cera dela e minhas. Alguns onde sua mãe tinha uma capa com Super Mamãe escrito no peito. Encontrei um bilhete dobrado naquele papel barato com corações e dizia apenas: quando eu crescer quero ser como minha mãe porque ela é corajosa e divertida e sempre me deixa ficar acordada até tarde. Sentei no chão e fiquei olhando para o bilhete por uns 15 minutos, porque isso foi antes das ligações telefônicas, antes da polícia, antes que minha esposa trocasse ser mãe por ser a mascote de uma festa. Não sei por que me atingiu tão forte, talvez porque fosse uma prova de que ela costumava tentar, de que fomos uma família de verdade alguma vez, e agora tem um advogado. Uma filha fazendo serviço comunitário ordenado pelo tribunal e uma casa que parece muito silenciosa toda vez que apago as luzes. Minha esposa enfrenta seu próprio caso, eu tenho a custódia total, minha filha está terminando o ensino médio online, eu estou em terapia, ela está em terapia e ambos estamos tentando aprender a confiar nas pessoas novamente, incluindo nós mesmos. Deixem-me dizer, se vocês têm filhos, sejam o cara mau às vezes, sejam os estraga-prazeres, sejam os rigorosos, sejam aqueles que eles odeiam por dizer não, porque algum dia talvez eles lhes agradeçam por isso, ou talvez acabem em um tribunal se perguntando se alguma vez tiveram um pai de verdade. Acho que minha história ainda terá mais 1 ou 2 atualizações quando eu terminar o divórcio e quando souber algo sobre as consequências da minha quase ex-esposa. Atualização 6. Vocês leram minha atualização anterior quando mencionei que aquela não seria uma atualização onde todos recebem o que merecem? Bem, esta será. O divórcio foi finalizado e devido a tudo que minha esposa fez consegui me separar dela protegendo meus bens. Foi bom sair daquele casamento sem pagar nada já que minha filha estava sob minha custódia e não tive que lhe dar pensão alimentícia. Sei que não deixei minha esposa com muito dinheiro, mas esse não é meu problema. Quer ser uma pessoa legal que vive sua juventude novamente? Pois é hora de pagar por isso. Com relação à minha filha, acho que ela aprendeu a lição e estar longe de sua mãe tóxica ajudou essa lição a se implantar em sua cabeça. Sei que ela ficou triste por perder a formatura e essas coisas, mas um dia veio até mim e disse: estou feliz por perder essas coisas e isso significa não ter me metido em problemas maiores. Agradeço muito por você não ter desistido de mim e por ter sido mais rigoroso que minha mãe. Fiquei realmente emocionado porque isso significa que tudo que vivi não foi em vão, que ser um pai rigoroso é difícil, mas tem suas recompensas, e que ser um pai divertido tem suas consequências. Portanto, não só consegui endireitar a vida da minha filha, mas também o vínculo entre nós. Agora ela foi estudar na universidade e eu provavelmente venderei esta casa, precisarei de algo menor agora que moro sozinho. Depois houve o julgamento contra minha ex-esposa por mentir, por corrupção de menores e outra série de coisas divertidas, entre aspas. Alguns dos pais dos outros adolescentes nas festas que minha ex organizava decidiram contribuir para o caso. Conversei com eles, não para que fizessem isso, mas para explicar onde eu estava e evitar qualquer processo, o que eles acharam ainda mais ultrajante da parte da minha esposa e aproveitaram a oportunidade para apresentar mais provas. Agora sim, minha esposa deverá cumprir uma pena de 6 meses mais antecedentes. Acho que vou inventar uma frase aqui, mas não sei porquê, mas gosto de a diversão sempre cobra. Não que eu seja contra a diversão, mas tem que pagar um preço por ela. Este é o preço que minha esposa pagou por se achar que tinha 17 anos de novo. Embora ela não tenha pago todo o preço sozinha, sua irmã a ajudou a pagar o advogado para se defender porque ela ficou sem dinheiro após o divórcio. Enfim, consequências, sem mais nada esperando acontecer, embora eu não queira tentar o universo a me surpreender, espero que esta seja a última vez que publico aqui. Só queria me despedir de vocês neste último parágrafo. E como disse antes, sejam os pais rigorosos, pode ser difícil a curto prazo, mas tem suas recompensas.